Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Homilia dominical por Anderson Freitas, 19º domingo do tempo comum. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quem é Jesus para você? No domingo passado, ouvimos o evangelho da multiplicação dos pães. Segundo o evangelista São João, após este milagre, o povo queria proclamar Jesus como rei de Israel, pois o povo esperava um rei enviado por Deus para saciá-los de toda a fome material e de justiça. E para eles, naquele momento, Jesus seria esse rei político. Também os discípulos de Jesus acreditavam nessa promessa. A multiplicação dos pães causou uma grande divisão entre os seguidores de Jesus e muitos se decepcionaram com Jesus e com a sua recusa de assumir essa expectativa humana. O evangelho desse domingo, queridos irmãos e irmãs em Cristo, mostra este conflito. Jesus se vê obrigado a ficar sozinho e entrar em oração para decidir suas escolhas de vida. Por outro lado, os discípulos abandonam Jesus e voltam para casa, atravessando o mar durante a noite, colocando em risco suas próprias vidas. Longe de Jesus, se veem perdidos, amedrontados e incapazes de encontrar um caminho no meio da escuridão daquele mundo atormentado por tempestades de todos os lados. A liturgia deste domingo, queridos irmãos e irmãs em Cristo, nos traz uma grande lição de vida. Aprendemos com Jesus sobre o poder da oração. Diante da tentação do poder político, da fama e do ativismo social, Jesus se retira para escutar a Deus e para ser obediente ao projeto divino. Somente a força de Deus poderá conduzir Jesus até a cruz, cumprindo assim a sua missão definitiva. É na intimidade com Deus, queridos irmãos e irmãs, que Jesus vai se descobrindo como Filho de Deus e começa a enxergar a grandeza de sua missão no mundo. Jesus não veio ao mundo para resolver os problemas de um povo apenas. Como vimos no domingo passado, a fome é de responsabilidade dos discípulos de Jesus e não de Deus. A tentação de Jesus é a mesma que a igreja sofre hoje em dia, de ficar parado em lugares onde ela deu certo e é aplaudida. Era preciso, queridos irmãos e irmãs, que Jesus se despedir daquela multidão e caminhar para outras direções até redimir cada pessoa com Deus, em todos os lugares e em todos os tempos. Os discípulos nos ajudam a questionar nosso conhecimento de Jesus. É verdade, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que o ser humano tem muita dificuldade para compreender Deus. Por isso, muitas vezes, acaba abandonando Deus e desobedecendo suas leis e projetos, e assim acaba destruindo sua vida e o mundo à sua volta. Já no Antigo Testamento, queridos irmãos e irmãs, o povo de Deus acreditava que Deus se manifestava através de grandes sinais, como terremotos, tempestades, fogo ou qualquer catástrofe natural. Porém, o profeta Elias começa a questionar essas visões de fé, mostrando uma experiência mística experimentada no silêncio de uma leve brisa. Já São Paulo, queridos irmãos e irmãs, demonstra na segunda leitura desse domingo a sua dor por ver seus irmãos se recusar a enxergar naquele carpinteiro crucificado a presença e a visita de Deus aos homens. Aprendemos também com o Evangelho que toda vez que a igreja tira os olhos de Jesus e perde a fé, ela começa a afundar no meio da tempestade por onde ela navega. Infelizmente, queridos irmãos e irmãs, muita gente ainda hoje tem uma visão muito errada sobre Jesus.
Jesus é Deus, queridos irmãos e irmãs. O único Salvador da humanidade que caminha sobre as tempestades da vida em busca de salvação de cada um de seus filhos amados. Basta que eu e você tenhamos a coragem de estender as mãos para Ele e gritar: salva-me! E então experimentaremos o poder de Deus a nos levar na direção de uma vida eterna, dissipando qualquer medo nosso de enfrentar as tempestades do mundo e da vida. Que possamos neste domingo, queridos irmãos e irmãs, aprender com Jesus o poder da oração e da fé. Que eu e você nunca retiremos o nosso olhar de Jesus, mesmo diante do barulho das maiores tempestades à nossa volta. Pois Jesus não veio ao mundo para nos alimentar, para nos dar bens materiais ou sequer saúde e prosperidade financeira. Jesus veio para nos redimir de nossos pecados e nos presentear com a salvação eterna junto de Deus no céu. No dia em que toda a humanidade se prostrar diante de Jesus e não diante do dinheiro ou de políticos de estimação, e reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o céu irá começar a acontecer aqui mesmo neste mundo e nesta vida, para todos. Nunca seremos capazes de encontrar paz e amor sozinhos e longe de Deus. Porque Jesus está acima de todos. Jesus é a única fonte de vida verdadeira. Qualquer outra opção, queridos irmãos e irmãs, irá nos afogar e destruir. Você já não anda meio afogado em meio a tantos problemas da vida? No meio de tantos medos, trabalho, dívidas, frustrações, violência, preconceito e ódio? Pensemos nisso um pouco, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais que transmitem o amor de Deus a seus filhos.